Deus seja louvado. Mais uma vez aqui nos traz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Uma palavra bastante relevante, de grande importância e que nos traz uma alegria muito grande. E vos convido para nós ouvir, aprender de uma forma diferente ao qual diz este versículo. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha maior abastança. Não quero falar de dízimos, mas quero falar de dois pontos fundamentais aqui neste versículo, que é trazer os dízimos de uma forma diferente e também a casa do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, os dízimos que é trazido à casa do Senhor são simplesmente a fé, a obediência, o temor, que é o respeito pelo Deus que criou todas as coisas, a mim e a você, o qual ele formou esta casa que é nós. Como diz a palavra do Senhor: eis que eu não moro em casa feita por mãos de homens, mas sim na casa que é feita pelas minhas mãos. Ou seja, a Bíblia afirma que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O profeta Moisés, ele ensinando ao povo de Israel, disse: olha que Deus não está na altura para que suba e vá ao seu encontro. Olhe que Deus também não está além do mar para que pegue um barco e vá ao seu encontro. E nem nas águas embaixo, nem na terra embaixo das águas para que desça e vá encontrar. Mas sim, Deus está perto de nós, dentro do nosso coração. Ou seja, ele não precisa de outra casa a não ser a que ele mesmo fez. Como ele mesmo disse: o céu é sua casa e a terra é o estrado de seus pés. Portanto, vamos nós adiante para nós podermos afirmar mais, não nas nossas palavras, mas nas palavras que tem na própria Bíblia. Deus também falou que não mora em casa feita por mãos de homens. E também falou que a nossa morada que a sua morada é o nosso próprio coração. E nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Também falou que o que significássemos, porque ele é santo e, portanto, nós vivamos também em santidade. Fora da vida de libertinagem, prostituição, heresias, mentiras, falsidades. E também se separar de toda a corrupção da carne, da mente e do coração, e encher nossos corações daquilo que é agradável a ele. No livro de Marcos, também capítulo 10, disse Pedro, e começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos.
Ele falando que ele e os discípulos, seus companheiros, co-herdeiros com Cristo, diz que deixaram todas as coisas para seguir. E Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor dele, de Jesus Cristo, e do seu evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo ou nesta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições neste século que nós vivemos, e ainda nos dará vida eterna numa vida futura. Deus não é injusto para que, por exemplo, uma mulher casada, ela tem a sua vida de casada inteira, nunca trabalhou, e do que ela vive é aquilo que seu esposo adquire através do seu trabalho. E aquilo que ele adquire, ele já é separado, os seus dízimos, para tirar 10% do que ele ganha. Incluindo tudo aquilo ali, é tirado também do sustento para sua esposa e seus filhos. Convenhamos que, certo tempo, sua esposa falece. Deus chama ao seio de Abraão, como chamou como nós conhecemos na parábola do homem rico, Lázaro e o pobre, e Lázaro e o rico, que quando o pobre faleceu foi ao seio de Abraão, digamos assim. E ali ela nunca tenha depositado na igreja, tenha dado dízimo do que ela ganhou, porque ela nunca trabalhou, vivia o sustento do seu esposo. Será se Deus seria tão injusto, capaz de não dar salvação, de salvar a sua alma por causa disso? Entendo eu, segundo o Evangelho, que Deus não é capaz de fazer nunca uma coisa dessa. Porque, no entanto, que Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitado, ele disse que todos que crescem no seu nome e fossem batizados, seria salvo. Ele não disse todos que dessem dos seus bens materiais será salvo, mas sim todo aquele que crê nele como seu único e verdadeiro Salvador e for batizado, esse sim será salvo. Também em Mateus 23 e 23 diz, 24, 25, 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir nem negar as outras. Condutores cegos, quais um mosquito, e engolis um camelo. Porque muitos cobram das pessoas enganando, como na época daqueles sacerdotes, sumo sacerdote, ali no templo de Salomão, quando Jesus Cristo chegou lá e falou isso para eles. Porque eles cobravam o dízimo de todos, prometendo a salvação, que se não desse seria castigado, seria mortos, e Deus não abençoaria. Mas pelo contrário, só era para enganar e usufruir de tudo aquilo, e usurpar, melhor dizendo, daquelas pessoas da sua fé. Porque a fé, a misericórdia, a caridade, o amor, é essas coisas que vai fazer com que nós agradássemos a Deus. E não dízimo ouro ou prata para agradar ao homem. Porque Deus não se alimenta e nem necessita de nenhum ouro e nenhuma prata. E falou mais adiante: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, primeiramente, Jesus Cristo ensinando disse: limpais também, primeiramente,
a nossa parte exterior, ou seja, as nossas práticas, o que nós falamos, como a própria Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, até aquilo que nós falamos, ou fazemos, praticamos, o que nós vivemos, temos que viver uma vida santa. Sejais santos, porque Ele também é santo. E se assim nós não ensinar, e se assim nós não praticar o que nós ensina, como Jesus Cristo mesmo disse, sejais meus imitadores, como também eu sou de Deus. Como nós vamos ensinar uma coisa que nós não vivamos. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. As pessoas que cobram dízimos dos sustentos dos irmãos, mas não cumprem com seu dever, que é ajudá-lo, a igreja, nas suas necessidades, porque eles pedem para eles e não lembra de ajudar a ninguém. Esses que se preocupam só em si próprio são mentirosos, falsos, mestres da mentira, falam coisas boas, mas seus pensamentos são só mentiras, hipocrisia. Portanto, todos esses que não praticais a misericórdia, a fé, o juízo, mas só são enganadores e injustos, esses não herdarão o reino dos céus. Como o próprio, há pouco a gente já leu, que Jesus Cristo disse, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. No livro de Isaías, também ele diz no capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías, e no versículo 1 e 2, o profeta falou, assim disse o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarás vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão faz todas essas coisas, ou fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para quem é que Deus vai olhar? É para mim e para você que dá dízimo? Ou é para aqueles que não dão? Qual será a sua dúvida? Para quem você acha que Deus vai olhar? Quem é que Deus procura na terra? É quem tem ouro? Quem tem prata? Olha só o que Jesus Cristo disse. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Para quem olharei? Para quem Deus vai olhar? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme ou teme diante da sua palavra. São para esses que Deus vai olhar. Às vezes, muitas pessoas falam que pobre é o diabo. Eu não sou pobre, mas olha só, para quem é que Deus olha? Ele diz, Deus diz, eu sou o Deus dos pobres. Então ele não é o Deus do diabo. Ele é Deus meu e Deus seu. Não se importe em dizer que eu sou pobre, porque é desses que Deus olha. Alegre-se por Deus estar olhando por mim e por você. Também, olha só isso, que maravilha será se alguém tem dúvidas, que a casa e morada de Deus, a qual ele se preocupa, não é nosso corpo, qual foi ele que formou. E será que alguém também tem dúvidas do que Deus procura e de que ele se preocupa? Será se é com quem dá ou deixa de dar ouro e prata, que só serve para deleite dos homens, para uso e sustento carnal, que nunca justificou ninguém? Que as leis, segundo o Evangelho,
de Hebreus, o apóstolo ali que escreveu esta carta, este evangelho, ele disse que as leis passadas nunca justificou ninguém. Aquelas leis que Deus impôs ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo de Jacó, mais conhecido, que aquelas leis nunca justificou ninguém, nunca salvou, e por isso a vinda de Jesus Cristo mudou todas as coisas. E ele se fez sacerdote, sumo sacerdote, para que mudasse aquela lei. E mais, ainda se fez como um cordeiro, como sacrifício, para poder nós termos direito da remissão de nossos pecados. Porque ele diz que mesmo o sangue dos touros nunca serviu para perdoar ninguém. Mas mesmo no tempo da lei, como ele disse no livro de 2 Crônicas 7:14 diante, ao rei Salomão, todos que invocaram o meu nome, se converter dos seus maus caminhos, a esse eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Tem que primeiro se chegar a Deus para que Ele perdoe os seus pecados. Não trazer do que você ganha para o sustento da sua vida material, física, porque não é destas coisas que Deus se agrada. Pois a lei nunca justificou ninguém. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoa. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Olha só no livro de Hebreus o que diz. O que Deus se preocupa com quem lê, com quem lhe respeita. Diz, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Qual é esta nova esperança? Vamos ver? Livro de Hebreus, capítulo 7, 19. Que a lei cerimonial, que era a lei feita com aqueles aparatos todos, com os sacerdotes, sumos sacerdotes, os juízes, que ali tinha a arca, o véu do templo, aonde passava o sumo sacerdote para levar os incensos, aonde imolava os animais, para poder ali o sacerdote, o sumo sacerdote, orar a Deus pelo povo, para que eles fossem perdoados dos seus pecados. Tudo aquilo ali foi só uma coisa transitória, passageira, nunca justificou ninguém, mas era só tipo, entendemos hoje, um ritual evangélicos, a qual Deus impôs para que eles pudessem, pelo menos aquilo ali, respeitar. E disse mais, que não fez o que era desejável que fosse feito por um pecador. Veja a nota em Hebreus 7:11. Essa lei, como tal, não reconciliou o homem com Deus, não fez expiação, não afastou a culpa, em uma palavra, não restabeleceu as coisas na condição em que estavam antes da lei ser violada e o homem se tornar um pecador. Se o homem foi salvo sob esse sistema, como muitos sem dúvida não foi em virtude de qualquer patrimônio material que possuía, mas em virtude do grande sacrifício que ele sofreu por nós na cruz do Calvário. Portanto, todo aquele aparato e todo o nosso sacrifício aqui na terra que nós fazemos, tudo isso é em vão. Mas o sacrifício que Deus quer é que creia nele em espírito e em verdade. E através da nossa fé é que nós podemos chegar a Deus. Porque
Quando nós fazemos alguma coisa que estamos vendo, isto não é fé. Mas fé é aquilo que nós não vemos. É a certeza de uma coisa que nós esperamos, mas não estamos vendo. Esse é Jesus Cristo. Porque nós sentimos Ele através da fé. E através do seu Espírito, como Ele mesmo disse, que em nós habita o seu Espírito. Porque Ele disse aos discípulos, eis que eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sós. Vou deixar o Espírito, um Consolador, para que esteja com vocês até o dia da minha vinda. Portanto, meus irmãos, não tenha dúvida que a casa que você tem que depositar os seus dízimos é a sua obediência a Deus. A obediência é os dízimos que Deus te pede. A casa é o teu corpo. Não é uma casa feita com bloco, cimento, areia, pedra, ferro, madeira, não. Mas é uma casa construída pelas mãos de Deus e pelo seu grande e maravilhoso poder. Deus abençoe. E Deus seja sempre louvado. E a graça de Deus, a comunhão, as consolações do seu Espírito, a sua palavra e a fé nesse Deus maravilhoso esteja sempre com cada um de nós. Deus abençoe.